Boa noite! Estamos iniciando mais um Direito em Pauta, nossa edição de número 175, e hoje nosso tema é eleições na Venezuela. Vamos saber tudo sobre as eleições na Venezuela, a questão das fraudes, se a eleição vai ser mantida, se não vai, o que a comunidade internacional diz a respeito, qual é a possibilidade de intervenção na Venezuela, qual a possibilidade do Nicolás Maduro vir a ser preso. Enfim, vamos falar de tudo sobre as eleições na Venezuela, que é o tema do momento na questão da América do Sul. Já vejo aqui a Núria Barbosa, bem-vinda. Edição 175 do Direito em Pauta. E hoje, tratando das eleições na Venezuela, recebo dois grandes profissionais, que é o Frederico Afonso, professor Frederico Afonso, que já esteve aqui conosco no Direito em Pauta em outras oportunidades. Também o advogado Alfredo Cabral de Mello, já viu Alfredo Cabral por aí, já ele estará conosco aqui. Tânia Molar também, bem-vinda. Nossos seguidores vão chegando, o pessoal que acompanha o Direito em Pauta, toda quarta-feira, 19 horas, edição 175, nesse dia 7 de agosto de 2024, 19 horas e 4 minutos. Elizabeth, bem-vinda, também nos acompanha semanalmente, gratidão. Já eu convido aqui, coloco conosco ao vivo, tanto o professor Frederico Afonso, como o Dr. Alfredo Cabral de Mello, que é lá do Recife. Professor Alfredo está sempre em Brasília, aqui de São Paulo também. Dois grandes nomes para tratar desse tema tão complexo e que preocupa tanto. Vamos saber da posição do Brasil com relação à Venezuela, a questão da fraude, a questão da possibilidade de intervenção no resultado, como é que a comunidade mundial está se posicionando com relação a isso. Enfim, vários temas relacionados às eleições na Venezuela que ocorreram no dia 28 de julho passado. Erivaldo também sempre nos acompanha, bem-vindo. Rayane Brito, bem-vinda. Direito em Pauta, edição 175. Eu já vou aqui convidar nossos amigos para participarem. Para que a gente possa já convidei os dois, Renato Suave Moular, grande Renato, já estaremos juntos. Edição 175, já passei, já encaminhei o convite, já. Professor Frederico Afonso acabou de entrar, o convite já está aí com ele pede para participar ao vivo e a gente já inicia nosso bate-papo de hoje sobre as eleições na Venezuela. O tema não é dos mais agradáveis, mas a gente tem que falar de tudo no Direito em Pauta e aquilo que está em voga e que é o assunto do momento. Não poderia deixar de ser falado aqui. A gente, obviamente, que vai passar pelo lado político, pelo lado eleitoral, pelo lado de direitos humanos, e a gente vai passar também pela questão legal e questão jurídica das eleições. Professor Frederico Afonso, vou mandar o convite novamente. Nenhum dos dois está conseguindo participar. Tentem pelo celular, ou então saiam, entrem de novo, por favor. E aí aparece a possibilidade de pedir para participar ao vivo, para que a gente inicie o nosso bate-papo de hoje. Isso aí, gente. Programa ao vivo é assim mesmo. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Boa noite, tudo bom, Constantino? Boa noite a todos. Bem-vindo, tudo bem? Vou encaminhar de novo aqui para o professor Frederico Afonso, para que ele entre conosco aqui. Só um segundo. Vai aparecer na sua tela, Fred. Vai aparecer na sua tela. Só um segundo. Que eu já estou encaminhando aqui o convite. Aparece o convite aí na sua tela. Ronaldo, direto de Salvador. Muito bem-vindo. Uma alegria tê-lo aqui no nosso Direito em Pauta. Agora, todos comigo aqui na tela. A tela de milhões.
Boa noite, professor. Boa noite. Como está meu áudio, Costan? Tá ótimo. Prazer em Tá bem? recebê-lo novamente no Direito em Pauta. Doutor Alfredo pela primeira vez. Fred, doutor Frederico aqui já é nosso convidado, acho que é a terceira ou quarta vez. Terceira vez. Gente, muito bem-vindos. O tema de hoje é eleições na Venezuela. Vamos entender aí o que pode acontecer, o que já aconteceu, o que não deveria ter acontecido. Eu rapidamente aqui, antes de passar a palavra para vocês, o professor Frederico Afonso é professor de Direito Internacional de Direitos Humanos, escritor jurídico, advogado, membro permanente da Comissão de Direitos Humanos da nossa querida OAB São Paulo, mestrando em Ciências e Estudos Jurídicos pela Must University da Flórida, é mestre em Ciências Policiais de Segurança em Ordem Pública e em Direitos Difusos, pós-graduado em Direitos Humanos pela Escola Superior da Procuradoria-Geral de São Paulo, em Gestão de Políticas Preventivas da Violência, Direitos Humanos e Segurança Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, professor de Direitos Humanos na pós-graduação da Damásio Educacional, no Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar de São Paulo, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e no curso CERS. Foi chefe do Departamento de Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E, além de tudo, é o nosso popstar da advocacia, em todos os telejornais, aí, diariamente, quem os telejornais, tem lá o professor Frederico Afonso dando entrevista. Doutor Alfredo Cabral de Mello, muito bem-vindo, advogado, especialista em direito civil, procurador municipal, parecerista, membro do IBDFAN, secretário da Comissão de Direitos das Famílias da OAB de Pernambuco, membro da Comissão de Direitos das Famílias e Sucessões da OAB de São Paulo, nossa querida OAB São Paulo. E agora, depois de apresentá-lo de maneira bastante breve, passo a palavra para boa noite de vocês. Vamos começar para o nosso convidado que está aqui pela primeira vez. Doutor Alfredo, bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pela participação. Eu acho que é uma pauta muito importante a gente discutir isso, a gente debater, porque isso aí, a priori, a gente pode pensar que isso está acontecendo ao nosso lado, mas às vezes acontece dentro do nosso próprio país e outras formalidades a gente não entende, né? Então, acho muito importante a gente trazer, esclarecer alguns pontos, ou vários pontos, para poder a gente ter essa interpretação correta. E aí, Fred? Posso chamar de Fred, né? Deve. Eu liguei aqui o microfone para ver se dá uma melhorada. Bom, vamos lá, doutor Alfredo, satisfação, Costan. Obrigado aí. Eu acompanho o nosso procurador. É um tema mais do que atual, é uma vizinhança e é um tema que reflete diretamente no tema refugiados. A Venezuela, conforme como a gente pode chamar de anuário dos refugiados, ou refugiados em números de 2023, é o documento mais atual, é um documento disponível para quem quiser baixá-lo aí, e com o apoio, inclusive, do Alto Comissariado de Direitos Humanos para os Refugiados, aponta a Venezuela como o nosso maior fornecedor de refugiados, chegando aos números estratosféricos de 500, 600 refugiados por dia. Por dia. Realmente. Se nós fôssemos um país rico e tivéssemos uma estrutura, mas não temos, e aqui o meu comentário não é um comentário anti-humanitário, é um comentário realista, né? Nós recebemos pela divisa ali 500, 600 venezuelanos e o pico aumentou justamente agora, no período que ele acabou fechando a fronteira, justamente por causa desta instabilidade e esta ditadura que vem há um bom tempo. Então nós somos o vizinho, né, da Casa Grande, então a gente suporta assim esse colapso na fronteira e acaba recebendo justamente o município que o recebe, ali acaba colapsando em todas as esferas. Saúde, educação, meio de transporte e infraestrutura. Então não é um problema do vizinho, é um problema sim do Estado brasileiro. Começo por aí. E a forma que eles chegam aqui também, né? Desculpa interromper, mas eles chegam passando fome realmente, não é? Alguns outros refugiados que também passam por o mesmo problema e que têm uma possibilidade de tentar fugir, mas por necessidade de política, de religião, e ali não, às vezes é necessidade de comer, de realmente sobreviver.
A situação é bastante caótica e o cenário não é nada favorável que isso se resolva na Venezuela. Pelo contrário, né? A gente vem aí perpetuando uma ditadura disfarçada de não ditadura, e é disso que a gente vai falar hoje. Eu queria iniciar perguntando para vocês, para quem nos acompanha e não sabe efetivamente, como é que funcionam as eleições na Venezuela, fazendo um paralelo, talvez, para ser mais didático, com as eleições no Brasil. Você pode ficar à vontade primeiro, depois a gente complementa ou vai ajustando. Fica à vontade. Bom, o Conselho Nacional Eleitoral, como se fosse o nosso TSE, aqui vamos partindo da premissa que ele fosse de fato imparcial. Eles têm eleições lá com cédula. Essa eleição com cédula emite aí a cada, como se fosse o nosso aqui, zona eleitoral, né? Então eles emitem uma ata. Essa ata, que é uma grande polêmica que a gente vai discutir daqui a pouco, ela possui um código hash, depois eu explico o que seja isso. Em cada local da eleição, você tem uma série de. Como é que eu vou dizer assim? De troca nos dias que antecede para quem vota, né? Eles trocam, como o doutor Alfredo trouxe ali, é um povo que passa fome, então você troca, na prática é isso, é uma realidade, como se fosse uma cesta básica, uma questão para quem vota. Então quem vota pega um vale para trocar por alguma questão. A gente questiona muito isso aqui no Brasil. Para quem está nos assistindo, eu sou paulistano, mas vivo a 90 quilômetros de São Paulo há 13, 14 anos. Então eu moro numa cidade hoje que parece trabalhar 2, 3 dias por semana em São Paulo, que tem uma área muito rural, e a gente vê uma realidade aqui de eleição, fazendo um paralelo com o Brasil, que é crime eleitoral, por exemplo, de você buscar a pessoa na área rural para ela vir votar num colégio mais próximo. E aí, obviamente, que é sempre alguém do candidato, e a gente sabe principalmente para as eleições de parlamento, que não tem candidato e dá um santinho pro cara ali, e é assim que você manipula a eleição no legislativo brasileiro. Então isso é uma espécie de compra. Então antigamente se a gente dava algum benefício, alguma coisa, isso para não entrar no mérito de uma série de outras questões, na Venezuela você dá uma cesta básica, o próprio governo dá, é um estímulo para ele votar. E a cédula esse ano ela causou uma questão constrangedora por causa de coligação, então tinha várias vezes a foto do Nicolás Maduro, na mesma cédula, né? Não é aquela questão, a gente questiona a nossa urna eletrônica, ou nós que somos aqui, todos nós três mais velhos, e vimos o macaco Tião ser eleito, se não me engano, no Rio de Janeiro, num voto de protesto, de repulsa, mas lá eles têm, vou fazer um paralelo, Constantino. Se você me perguntar, eu vou trazer uma polêmica, uma provocação, para falar da eleição. Se você me perguntar se houve fraude nas eleições da Venezuela, eu vou falar que não houve fraude. Mas eu vou falar assim, mas como assim que não houve fraude? Porque fraude é eu te enganar. Fraude é eu apresentar uma ata fraudulenta. Fraude é a pessoa encaixar o voto numa caixa que é aquela caixa mentirosa. O que houve na Venezuela é um roubo, mas gritante. É mais do que uma fraude. Eu dei algumas entrevistas, você mencionou, acabei já dando entrevista sobre isso, e aí eu mudei meu próprio discurso quando eu fui enxergando e vendo outros analistas, principalmente de RI, de geopolítica. Não houve fraude na Venezuela. Não houve fraude. A eleição não foi fraudada. A eleição foi tomada de assalto. Porque não apresentou-se um documento para você questionar a veracidade daquele documento, né? Olha, eu preciso de uma perícia, um grafotécnico. Eu não tenho nem documento. É mais grave. Eu proclamo a minha própria vitória horas antes com o Conselho Nacional de Eleição que está sob o meu manto como... Então, assim, as eleições, nós temos uma crítica, ou parte da sociedade tem uma crítica à justiça eleitoral brasileira há muito tempo, do que ela produz, do que ela não produz, e eu sou sempre humilde nessa hora em falar que a hora que eu tiver um tempo na minha vida que está difícil, eu quero fazer uma pós-graduação em Direito Eleitoral, porque acho que é um nicho interessante para entender e aprender. Então eu não critico a justiça eleitoral. Outro dia eu fui convidado para dar uma entrevista na TV Gazeta para justamente apontar a gestão do ministro
Alexandre de Moraes. Eu falo, olha, eu não tenho competência técnica para comentar. Mas o que a gente vê é que o Conselho Nacional Eleitoral, nesse paralelo, é algo também um pouco complicado, né, do que falar. Então, as eleições na Venezuela, aqui, elas têm uma periodicidade, segundo o nosso presidente da República, até maior que o Brasil, e, obviamente, essa conclusão, porque por isso lá tem democracia, é uma grande mentira. Eu parto da minha frase inaugural de qualquer aula minha, da minha área de atuação, de pesquisa, de escrita, dos meus livros, frase feita: onde não há democracia, não há direitos humanos. Ponto final. Segue aí. Perfeito. Professor, doutor Alfredo, me fala uma coisa. Quais são os principais desafios que a gente enfrentaria para tornar o sistema eleitoral da Venezuela um sistema eleitoral em que não se falasse em fraude, em tomar roubo, em não apresentar documento? O que a gente enfrenta? É realmente a ditadura? É o poder militar do Nicolás Maduro? Qual é a dificuldade maior? É a dificuldade de acessar a documentação, é a compra de votos, como foi mencionado, se caracteriza ou não a compra de votos, a questão de ter em troca alguma coisa. Qual é o maior problema ali? É o poderio militar? Só corroborando com o que o professor Frederico falou, realmente as eleições não foram fraudadas. O processo eleitoral em si, não houve nenhuma mácula. Ele transitou normal. Tem algumas características parecidas com a nossa, que eles têm também a urna eletrônica, sendo que é o que queriam fazer aqui na última eleição presidencial. Saiu um papelzinho de comprovante da votação, sendo que a pessoa não leva o comprovante para cá. A pessoa deposita o comprovante em outra caixa, que fica também lá pelo CNE. Então, fraude a gente não pode dizer que houve. A gente pode dizer que no momento pré-eleitoral houve uma coerção, no meu entender, houve uma coerção para forçar a votação. E no momento pós-eleitoral, quando a gente viu que, ou ele viu que realmente poderia vir a perder, foi com as palavras infelizes de derramamento de sangue, e que não ia aceitar a derrota, alguma coisa muito parecida desse tipo. Mas eu acho que o professor Frederico foi muito feliz quando ele disse que não houve fraude, que realmente não houve. O processo eleitoral foi correto. O voto não é obrigatório, que eu acho que ainda nessas democracias que são frágeis, o voto realmente tem que ser obrigatório, porque a gente não tem nem como compatibilizar isso, mensurar alguns detalhes. É os 18 anos, então é muito parecido com o nosso sistema eleitoral aqui. O que eu vejo da sua pergunta é que a gente tem esses dois problemas. A parte coercitiva, que eu intitulei que é uma fase pré-eleitoral, que quando está antes do momento realmente da votação, ele se vale disso, da força do poder das Forças Armadas, da fome, da necessidade, das fragilidades do ser humano que lá estão. E a questão do cenário, que eu até pontuei isso, cadê que eu não estou achando aqui? Eu vou pegar o gancho aqui da pausa até do doutor Alfredo, Constant. Esse pré-eleitoral pela impugnação de todas as candidaturas anteriores. Exato. Todas. Então, ele excluiu todas. Então você já tem. Edmundo Gonzalez jamais seria candidato. Edmundo Gonzalez não era. O Edmundo Gonzalez não era nem um plano, era o plano J. Então eu fui impugnando, você não serve, você não quero, tal. E aí a Marina Machado ela foi de uma estrategista, porque ela segurou até o final, ela foi e colocou. Então, assim, você já consegue ver não uma fraude. As eleições, muita gente criticou a nota do Itamaraty, as eleições da democracia, elas foram num momento de paz, pacífico, sem turbulência, né? Não teve ninguém, algumas pessoas ali tentando sendo impedidas, tal. Poderia até fazer uma analogia do que aconteceu em apuração pela Polícia Federal, aqui com bloqueios direcionados, principalmente na área Nordeste, pela Polícia Rodoviária Federal, onde seria um reduto maior Exato. de eleição, né, dos eleitores do agora presidente Lula, mas você não teve uma fraude comprovada. É interessante quando a gente pega o termo técnico, né?
Mas o que antecede a eleição, então você não teve uma liberdade plena. Então você teve justamente o quê? É um roubo mesmo. Eu fui roubando, eu fui planejando um roubo. Você não pode ser candidato. Então o Nicolás Maduro ele foi escolhendo quem seria o candidato, né? E foi escolhendo. Então isso é aquela teoria lá, né, da laranja que contamina todo o processo. A laranja contaminada contamina a caixa. Então eu venho contaminando nesse sentido. Eu acredito que a gente tem vários paralelos a serem feitos com o Estado do Brasil. Né? Eu escrevi sobre isso, eu falo sobre isso. Né? Então, assim, eu como professor de direito constitucional, há 20 e poucos anos, me causou muito arrepio. Eu sempre tive uma admiração pela ministra Carmen Lúcia. O voto dela me doeu na alma porque ela é professora de direito constitucional. Então, excepcionalmente, eu vou deferir aqui em relação à censura da Jovem Pan uma semana antes. Né? Então, assim, as pessoas brincam muito. Poxa, como é que é você dar aula de direito constitucional? Eu falei, dar aula de direito constitucional no Brasil e de legislação penal especial de processo penal ficou muito insalubre, ficou muito difícil. Então, você consegue fazer um paralelo legal com a Venezuela. A gente tem que pegar isso case, porque sala de aula é isso. Então, vale a pena, né? Então, o processo que antecede a questão na Venezuela, ele já com uma aparência de não ter o que a gente chama de paridade de armas. É claro que quando a gente fala, tem a máquina do governo e tal, nunca há uma paridade de armas quando você tem o governo envolvido em qualquer situação. Né? Mas lá você teve um descontrole e um descompasso muito grande, que envolve, de fato, o poderio bélico na mão. Como é que pode o Brasil, com 200 e poucos milhões desse tamanho, você ter aqui uma comparação, que é a minha área também, de segurança pública, você ter 60 e poucos generais, né, ao todo, aí, você contando de 4 estrelas, general, quando eu falo também, o almirante e o tenente-coronel brigadeiro do ar, e Venezuela, que é um quintal do Brasil, você ter 2.000 generais. Então ele acabou beligerando o seu poder, né, e aí você consegue ver a dificuldade das questões, né? Doutor Alfredo, desculpa, hein? Acabei dando uma atravessada aí. Deixa eu só acertar. A gente encontrou que, na verdade, a fraude que a gente pode ver hoje é o pré, que é a fase de correção, que é essa fase de ver a fragilidade da população e tentar fazer com que isso transfira votos para ele, e depois o problema das atas eleitorais. Como não tem também a obrigatoriedade do voto, a gente fica, como eu já disse, a gente fica sem poder contabilizar, vamos dizer assim, uma palavra mais popular, quantos foram, quantos não foram. Porque a pessoa vai se quiser. Então, eu não posso dizer, foram 10, não. Entendi. Eu tinha quanto para votar ali? Tinha um universo de 100 mil. Quantos votaram? Votaram 30. Mas foi abstenção? Foi voto em branco? Foi desistência? Não, a gente não tem como mensurar isso como nós fazemos aqui no Brasil, em virtude que lá o voto não é obrigatório. E isso, eu acho que isso macula as democracias frágeis. Eu também concordo que lá não haja democracia, mas como se titulam lá. Então, eu acho que a América Latina como um todo, a gente sempre está vivendo esse processo de retrógrado de ditaduras. Isso não vem de agora. A gente não está trazendo nenhuma novidade. A gente tem a Nicarágua, a gente teve o Chile, pouco tempo o Paraguai começou uma confusão, a Argentina, o próprio Brasil, que aí foi uma militar realmente, não foi um golpe diferente, foi realmente as Forças Armadas que foram para a rua. Uhum. E ainda chegaram ao desplante de dizer que, ao convocarem a oposição, quando convocou as Forças Armadas, eles sim estavam querendo dar o golpe de Estado. E deixa eu fazer então, isso é um absurdo. Perdão ter cortado. Pode finalizar. Então, isso foi um absurdo. Eles quiseram inverter a situação para atrair consequências nefastas para a gente, energética. Eu acho que a tendência agora da Venezuela é cada vez mais se aproximar da União Soviética, da Rússia, se aproximar da China, do Irã, e se afastar do eixo de Nicarágua, com Ortega, né, se não me falha a memória. Então, eu acho que a gente realmente vem passando por um processo difícil aqui na América Latina, e o Brasil ainda não está preparado para assumir esse protagonismo, a minha opinião. Não está preparado ainda para assumir esse protagonismo e está decidindo. Ou de dar como se fosse um parecer, não, assim nós vamos conseguir resolver o problema. Eu não vejo essa solução assim. Eu acho que o diálogo é a solução, mas não vejo o Brasil como protagonista disso. Perfeito. Vocês acreditam que a gente tem alguma chance de reversão do resultado?
Não, porque o que acontece hoje na Venezuela, que o professor vai concordar também, que acredito comigo. A gente tem o Supremo lá, que é chavista, isso aí não tem o que se discutir. O CNE também é chavista. Lá, o regime, apesar de ser uma república bolivariana, mas é diferente da nossa, o poder eleitoral é desvinculado do poder constitucional. Ele tem um poder, é um poder próprio. Então, pode entrar com recurso para o Supremo, mas não vai ter muito efeito. A gente já pediu as atas. E cadê as atas? Uma semana dá para ter forjado várias coisas aí. Então, acho que o grande problema é esse. A falta da celeridade e a falta da transparência. Porque quando você diz, não, eu não tenho a ata, mas uma hora depois aparecem todas as atas, pouco tempo após a eleição, tranquilo. Mas passou-se mais um lapso temporal de mais de semana. Então, qualquer pessoa pode forjar um documento como esse. Eu vou pegar um gancho, Costa, da sua própria pergunta. Eu estou com números aqui, depois até com alguma forma que se alguém quiser para a gente disponibilizar, e são números públicos. Eles apontaram aqui de um total de 30.026 urnas. 30.026 urnas. E a oposição, eu fiquei fã da oposição, obviamente que como eu sou de uma área de direitos humanos, eu tenho que ficar fã de qualquer questão que derrube uma democracia. E a oposição, ela conseguiu coletar 20 atas das 24.532 das urnas, o que dá 81,7% do total. E desse total, e aí a questão que eu achei fantástico, porque eles criaram um site público, também divulgo depois, para divulgar essas atas. E com esse percentual de 81, eles tiveram aqui, Edmundo Gonzalez teve 7.156.462 votos contra 3 milhões do Nicolás Maduro. Ele teve mais do que o dobro do Nicolás. Né? Obviamente que é muito diferente do que o Conselho Nacional Eleitoral. Né? As atas elas são enviadas ao Conselho Nacional Eleitoral, mas uma cópia é impressa e é entregue aos representantes partidários. Então, se você tiver, eu volto aqui ao número, 81,7, vou pôr 82, como todo bom jurista a gente afasta dos números, se você tiver 18% de 100% dos votos do Nicolás, ele não chega ao número. Então, é um hiato, é um cânion, né, de diferença. E a oposição conseguiu reunir ao máximo. Né? Então, o que acontece? O professor Alfredo falou, olha, mas as atas, tal, todo mundo consegue falsificar. E aí que foi o grande problema, porque o que eu percebi, que a grande falha, olha só o que eu falo, que a grande falha foi da inteligência do serviço das Forças Armadas e Policial do Nicolás Maduro de não enxergar isso. Então, eu entendo que eles foram pegos de surpresa, porque o que acontece? É muito difícil adulterar uma ata. Ela conta com os dispositivos de segurança. Ela tem um código hash, que é uma função criptográfica, né? Que gera um número único e irrepetível de 32 dígitos no topo. O outro número de assinatura digital no final. A assinatura das testemunhas. Aí depois qualquer um consegue ver essas atas. Eu disponibilizei no nosso grupo depois para quem quiser ver. E eu deixo aqui até o site, né? Que é resultados com CONVZLA. Resultados, tudo junto, né? www.resultadoscomvzla de Venezuela.com. Então dá para você ver os resultados, como eles chamam lá, de cada paróquia, de cada mesa, tudo organizado e público. Ou seja, a oposição ela tem uma base técnica, né? Foi publicada num site, qualquer lugar do mundo pode acessar. Entendeu? E aí eu já vou polemizar mais uma vez, porque eu não vim aqui também para dar oi. No domingo... E que derrubaram o site, né? O site até hoje já estava fora do ar. Eu não sei se é derrubaram o site. A gente começa aqui no domingo, dia 4, nada mais, nada menos do que o Papa Francisco pediu a verdade. Quando você pede a verdade é porque você tem uma mentira veiculada. Papa Francisco que tem um histórico completamente, seja o mundo está dividido, e não é o Brasil, o mundo está dividido desde a Guerra Fria,
que é de esquerda, que não está passando um pano, e a gente já vem falar da diplomacia brasileira daqui a pouco. Então, o Papa pediu para evitar a violência, mas o Papa me pede a verdade. Frase do Papa para a multidão reunida na Praça de São Pedro, no Vaticano, após a oração dominical do Ângelus. Entre aspas. Faço um apelo sincero a todas as partes para que busquem a verdade, atuem com moderação, evitem qualquer tipo de violência, resolvam as controvérsias por meio do diálogo e tenham no coração o verdadeiro bem da população e não os interesses partidários, disse o pontífice de 87 anos. Poxa. Dizer mais, né? O que me causa surpresa não é o resultado das eleições, nem proclamaria vencedor. Mas, assim, é a falta de possibilidade, e essa é a pergunta agora, de intervenção da comunidade internacional para mudar esse resultado. E aí a pergunta é nesse sentido: quais são os poderes que a OEA, e já emenda a pergunta, vai prender o Maduro, não vai prender o Maduro? Quais são os poderes, respeitando, obviamente, ou em tese, a autonomia da Venezuela, mas quais são os poderes? O que fazer? De verdade, a gente tem que assistir tudo isso tendo absoluta certeza de que não houve fraude, mas o resultado não é legítimo e a gente não tem nada para fazer, não há nenhum instrumento que não seja pela força? Essa é a pergunta. O direito doutor Alfredo, deixa o senhor primeiro. O direito internacional, obrigado. O direito internacional hoje está muito restrito. Ele não tem armas ou mecanismos que possam invadir, porque vamos entender o seguinte: uma coisa, vamos citar só nomes aqui, mas não tem nada a ver com o Estado da Palestina com Israel. Eram dois estados distintos que brigavam por territórios. A Venezuela não existe isso. Existe um Estado brigando pelo poder, aquele Estado. Então, nós temos que respeitar a soberania, como foi bem dito, da Venezuela. Então, temos que criar outras maneiras de tentar que isso ocorra. Na verdade, é um trabalho mais que preventivo, eu acho que é mais preventivo do que no final da linha. Eu acho que a gente tem que trabalhar de forma preventiva para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E outra coisa, eu vejo isso aí com muita naturalidade, no sentido que isso aí já está marcado, isso aí já há muito tempo que já está aí, desde Hugo Chávez. A gente vê isso em Cuba, que está mais calado agora, mas também continua o mesmo processo. Então não tem nenhuma novidade. Agora que foi uma coisa mais escancarada, eu acho que, não sei, o meio político da última eleição presidencial aqui no Brasil nos trouxe mais essa questão de acompanhar os nossos pares próximos e também entender, participar mais do processo eleitoral, mas isso aí é carta que já vem sendo cantada há muito tempo. Então, por que não se trabalhou de forma preventiva? Botaram olheiros americanos para acompanhar. Sim, eles não podem fazer nada. Ele pode dizer que não, o resultado não é o correto. Eu vou ao primeiro problema. Quando a gente fala de organização de vocação universal, ONU, ou regional, OEA, você tem a OEA, ou tinha, com 35 países, quando o termo é ruim, mas é um termo técnico, quando a Venezuela denunciou. O termo denúncia no direito internacional é o tchau, é sair. Então a Venezuela não faz parte da OEA, a Venezuela não reconhece a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Venezuela não reconhece a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e nem a Corte Interamericana. Olha que interessante, os Estados Unidos também não. A Comissão e a Corte, né? Porque os Estados Unidos eles não aderem a nenhum tribunal internacional de nada, daqui a pouco a gente fala do TPI também. O Luiz Almagro, secretário-geral da OEA, ele extrapolou sua função. O Luiz Almagro fez o que muita gente talvez tivesse vontade, mas quando ele formaliza, escancara, que ele está pedindo, sem isso ter sido deliberado na Assembleia Geral, como se fosse da ONU, na OEA, 34 países, sequer teve os votos suficientes, o Brasil teve abstenção, de pedir com fundamento. Eu faço um pedido de prisão com fundamento de Nicolás Maduro pelos crimes de humanidade na questão de agressão, tranquilamente. Você tem agressão e tem
na modalidade de homicídio, principalmente de alguns homicídios e prisões ao arrepio da legislação internacional. Então, a OEA queimou largada. Né? O doutor Alfredo ele falou, olha, a gente tem que buscar o diálogo. Como buscar o diálogo num povo desarmado? A gente tem que buscar o diálogo. E aí o que acontece? Eu comecei a ouvir essa semana uma expressão que para mim foi novidade. A diplomacia profissional. Mas qual que era a outra diplomacia? Para mim sempre foi algo técnico. Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com política partidária. Então, por exemplo, olha, o PT não é governo. Então, o PT apoia, não sei o quê, o PT soltou uma nota. O PT não é governo. O PT é uma entidade, é uma pessoa jurídica de direito privado. Ponto. O PT não é governo. Então, você já tem que ter o discernimento e o filtro para ignorar. Você tem uma diplomacia, então, tentando negociar e aí tentando colocar, talvez, o Estado brasileiro, e não é o presidente Lula, é o Estado brasileiro como um protagonista. E eu acompanho o doutor Alfredo de achar que o Brasil perdeu o seu protagonismo já há muito tempo. Esse rompimento no fórceps também não é bom, né? Como fez a Argentina, perde a embaixada, como fez o Peru. Não é bom. Você tem que ter um diálogo. Mas qual é o diálogo? Bom, agora estão revitimando a vítima. A vítima primária é a sociedade. A gente tem um ditado, principalmente no meio policial, vou aqui usar a liturgia no nosso canal, porque no nosso ditado a gente fala que na briga entre a correnteza e o rochedo, quem se prejudica é o marisco. O prejudica foi um termo educado da minha parte. Embargos internacionais, sanções internacionais e outras, o rochedo é o povo, o marisco é o povo. Não adianta, eu sou completamente contrário, e aí eu acompanho, talvez para decepção de muitos, o Celso Amorim. Eu sou contra qualquer tipo de embargo hoje à Venezuela. Porque a Venezuela há 10 anos ela não tinha equipamentos mínimos, utensílios mínimos, comida, material de higiene, e hoje tem. Não falta nenhum tipo de questão, mas falta dinheiro porque ele está muito inacessível. Em outras palavras, falta da mesma forma. Se antes eu não tinha para comprar, hoje eu tenho para comprar, mas não tenho poder aquisitivo para comprá-lo. Eu digo papel higiênico, o utensílio básico de primeira natureza de higiene. Como manter o diálogo e reverter? Porque a gente quer reverter. A gente quer reverter. A gente quer tirar o Nicolás Maduro, a gente quer reverter, a gente quer a democracia, ou a gente quer, porque não cabe tudo no mesmo quadrado. Né? Não cabe tudo, como tem usado muito hoje, dentro do mesmo cardápio. Não, eu quero que o povo tenha a sua soberania prevalecida. Tem que ter algum tipo de intervenção. Porque ele tem umas forças armadas, ou ele tem uma força bélica nas mãos dele. Não vai ser pelo diálogo que isso vai romper. Não vai ser pelo diálogo. Não, o Brasil tem que romper. O Brasil tem que romper. O Brasil tem que fechar a embaixada. O Brasil... Nós já fizemos isso na legislatura passada. Não tinha contato diplomático algum. Não vai resolver. Não vai resolver. A gente tem que ter essa consciência. Não vai resolver. Eu acho que um exemplo dos embargos é Cuba. Estacionou-se no tempo, vive em um mundo paralelo, né? Porque não há desenvolvimento. É um estado em eterno vintage, Cuba. Então é o que vai acontecer. E militarmente eu acho que a Venezuela é mais forte que nós. Sim. Olha, a gente pode até puxar uma nota de rodapé do que está acontecendo em Essequibo. Falei muito sobre isso. Né? Na divisa que a gente chamava de Guiana inglesa, enfim. Mas eu penso o seguinte, nós temos uma relação, olha, eu vou fazer as esposas que estão nos assistindo, que depois vão assistir, me perdoem, mas nós temos uma relação com a Venezuela igual esposa, e aí é um ditado que eu falo em palestra, você quer conhecer sua esposa, você vai conhecê-la no dia do Banco Frio, uma piada aqui de São Paulo, doutor Alfredo, lá no Banco Frio, no corredor do Fórum João Mendes. Ali você vai conhecer a sua esposa. Onde eu quero chegar num paralelo? Venezuela pode se tornar uma ex-mulher. Isso não é bom. Pela reserva petrolífera que ela tem, por toda uma relação comercial que é necessária,
Então, assim, esse pé no peito, esse derrubar a porta, primeiro que não combina com a diplomacia. E o momento é de tensão. O momento ele é alimentado com a tensão, com a autodeclaração. Muitos dizem que isso atrapalhou, com a autodeclaração ou com a autoproclamação de vitória, justamente, eu vou chamar de oposição, porque os dois assinaram o documento, né? Então, assim, é um momento de tensão, e isso pode elevar o nível com o aumento de prisão. Qual é o pico disso? Prender os dois. Você quer ver a Venezuela virar, porque nós temos números que foram publicados pela Atlas Intel. Eu vou ampliar aqui minha própria tela para eu ler. Esses números eles foram disponibilizados anteontem pela CNN. Sobre a crise política, não. Na sua opinião, é possível negociar uma saída pacífica para a crise política atual? Essa pesquisa é feita dentro da Venezuela. 50% da população entende que sim, né? E o nível de acerto é de 97%, né? Então, o que acontece? Você tem aqui, 64% dos venezuelanos acreditam em fraude eleitoral, né? 63,6% dos venezuelanos apontam que a oposição venceu a eleição. Então, o que acontece? Você tem, eu acho que esse número é importante, quando metade da população entrevistada, ela fala que é possível você ter uma solução pacífica para a crise política, né? Estima-se que a fortuna de Nicolás Maduro é de bilhão de dólar, né? Que já teria reservas, tal. Como é que essa solução pacífica vai acontecer? Induto, possibilidade de sair com quem ele quiser, possibilidade de não ser preso, e você reconstruir um país aí com apoio internacional, né? Agora, eu volto à pergunta. Porque se a gente pegar esses números que apontam, que concordam que há uma fraude, são bastante similares com os números de votação da oposição. Então chega a ter 5 pontos percentuais de diferença só. Então, isso também chama a atenção para que realmente a veracidade dos números da eleição, propriamente dita. Mas vamos... E tem outro problema sério, que é uma crise energética, né? Que a gente pode ter. Podemos. A gente pode ter uma crise energética sem precedentes. Mas vamos lá. Se a gente não pode enfiar o pé na porta, como colocou o doutor Frederico, se a gente não consegue superar na diplomacia, apesar da colocação do doutor Alfredo, tem que ter diálogo, mas se o diálogo a gente percebe que ao longo do tempo, desde Chaves, o diálogo não vai funcionar. E as eleições já eram cartas marcadas. E considerando que a situação da Venezuela, ela reflete diretamente, como o Fred colocou no início, com a questão dos refugiados, ela reflete diretamente, não só no Brasil, mas em todos os países do entorno, e a gente poderia chegar a dizer que reflete no mundo. O que a gente faz? Eu não posso chutar a porta, não consigo conversar, mas o que está acontecendo lá, apesar da soberania, está interferindo diretamente aqui. O que a gente faz? Essa é a minha pergunta, que eu não consigo encontrar solução. E vocês que são os especialistas, me dê a solução. Eu acho que o professor Frederico falou aí, eu acho que, a priori, numa análise muito simplória, a gente pode dizer que seria, nesse momento, uma solução pacífica, possível, e só dependeria dele. Entender que não dá mais, que realmente está trazendo muito mais dano do que alguma coisa benéfica para a sociedade. Agora tem um outro problema, é a corrupção que está instalada em todo o governo. Aí também aqui não pode acusar só ele. Ele está errado, óbvio. Mas existe uma corrupção generalizada na Venezuela, em todos os âmbitos, legislativo, judiciário, que ele detém tudo na mão dele. O CNE, são 5 membros, ele tem 3. Como é que a gente pode acreditar em algo que venha dele? Então, sendo objetivo, eu acho que foi muito feliz o professor Frederico ao falar que já está com a vida dele ganha, em outras palavras, segue tua vida e deixa o povo tentar conseguir reverter a situação. Olha, por incrível que pareça, eu vou responder de uma forma contraditória ao que eu mesmo disse há alguns minutos. Eu acredito que a maior esperança
por incrível que pareça, passe pelas mãos do presidente Lula, que seria, de fato, numa conversa entre os dois, convencê-lo de alguma forma que a situação ficará insustentável e que seria a melhor forma pedir uma recontagem, como ele pediu, colocar a culpa, o líder chama para si um problema, o fraco aponta para outro. Colocar a culpa no Conselho Nacional Eleitoral, colocar a culpa em quem quiser, reconhecer, não passa faixa, não passa nada, pegar aqui o seu bilhãozinho de dólar de petróleo e buscar aí uma guarida em local que lhe acolha ele e a família para ter uma vida de rei onde quer que seja. Se isso não acontecer, e a comunidade internacional, veja, Emmanuel Macron falou com o presidente Lula, o Joe Biden falou com o presidente Lula. Para quem não conhece a história, eu vou virar aqui um segundo, só para ver se eu acho na minha mão. Nós temos uma obra maravilhosa que chama assim, Brasil, sexto membro permanente, uma obra que foi escrita pelo diplomata Eugênio Vargas, que fala dos bastidores na construção da ONU no primeiro semestre de 1945, que estava muito certo do Brasil ser um dos membros permanentes da ONU. Só para lembrar do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ele nasce como 11 membros apenas, passa depois na reforma para 15. Então, você acaba tendo então 5 membros permanentes do Conselho de Segurança e 10 rotativos. E já naquela época a gente enxergava-se a potência do Brasil como uma liderança na América do Sul. Né? A gente tem essa síndrome de Nelson Rodrigues sempre falar, barato, isso aí vem lá da derrota para o Uruguai, no Maracanã e tal. Mas nós somos, de fato, uma liderança, acreditando ou não, querendo ou não. Então a gente não pode esperar uns Estados Unidos colapsado, rachado, infelizmente, eu não estou parado no tempo, eu vou me corrigir daqui a alguns minutos, com uma pessoa que está com sérios problemas de cognição, que todos nós vamos enfrentar, mas não merecemos esse escrutínio público, grande político na sua essência. Eu, como professor de Direitos Humanos, conheço bem a história de Joe Biden, e você tem um ex-presidente, Donald Trump, salvo por um teleprompter, como eu estou fazendo aqui, né, no celular e com uma tela com números, numa virada de pescoço, como a gente brinca na piada, salvo pelos imigrantes que ele tanto bate, para ver os números mais precisos, e você tem uma munição de fuzil passando a centímetros da sua cabeça, que seria obviamente fatal. Então a gente não pode esperar, quando você tem hoje um levantamento de bandeira de uma quebra de liderança mundial por parte dos Estados Unidos. Né? Esse aumento do BRICS foi uma coisa complicada, quem não enxergou, mas aqui no nosso quintal é o Brasil. E a maior esperança passa por realmente um convencimento do Estado brasileiro. O que o Estado brasileiro ele precisa ter a consciência é da possibilidade de derrota. O meu pai, ele fala, meu pai é economista, trabalhou em empresa, mas meu pai ele foi jogador de bola profissional em Minas, relativamente famoso, então a gente é muito futebolístico em casa. E o meu pai ele fala assim, porra, só perde pênalti quem vai bater. Então se eu quiser ficar aqui atrás criticando o cara que foi dar uma cavadinha ou chutou para fora do estádio do Mineirão, minha família é toda mineira, como fez uma vez lá Melinho, o Reinaldo, os caras chutaram a bola para fora do estádio, que era uma proeza, porque o Mineirão era um dos maiores estádios do Brasil. Se o Brasil se abster, ele é fraco, porque ele é a liderança. Mas se ele for para bater, se ele puxou a bola e falou, eu vou para a marca da cal, como a gente fala, ele tem que ter ciência da possibilidade de erro. Mas eu acho que seria da nossa grandiosidade da diplomacia brasileira tentar. E ir para o jogo, e ver. O trabalho da diplomacia é ele sempre de bastidor. Né? Aquilo que se vê e se fala não é aquilo que a diplomacia faz. Acontece. Eu esperanço, gosto muito dessa expressão do professor Mário Sérgio Cortella, eu esperanço que o Brasil consiga, para o bem do venezuelano e para o bem do próprio Brasil, que tem essa recepção gigantesca diária, acerca dos refugiados, que o Brasil consiga, no tempo da diplomacia, resolver. Insisto,
Ontem nós tivemos uma operação muito grande aqui em São Paulo, uma operação policial, Salus e Dignitatis, na Cracolândia. Eu sou nascido no centro, estudei no centro. Aquilo não é o que a diplomacia vai fazer. 1.100 agentes, mandados, pé na porta. A diplomacia realmente é um negócio que ela é lenta na velocidade dela que tem que ser. E eu esperanço desse jeito, Constant, já que não vai ser dessa forma, que o Brasil tende a ser o grande protagonista nisso. Espero. Recupere, né? O protagonismo que ele sempre teve e que agora se desgastou tanto, né? Verdade. Agora me veio um questionamento aqui, eu vou fazer para o doutor Alfredo. A solução passa por uma intervenção diplomática do presidente Lula de tentar convencer o Maduro. Mas quando ele fizer isso, ele não está criando uma contradição para quem sempre defendeu que a Venezuela vivia uma normalidade, como ele defendeu há pouco, que as eleições transcorreram normalmente, que nada havia de errado? Cria uma contradição para o próprio presidente Lula, que ao longo dos anos, eu não estou fazendo nenhuma crítica política, a discussão é, obviamente, para tentar encontrar soluções, nenhuma crítica política e nem defesa de ninguém, pelo contrário, criaria uma situação delicada para que ele fizesse essa intervenção e não contrariaria ao longo dos anos com relação à Venezuela? Vamos lá. Eu acho que, primeiramente, se a Venezuela hoje alcançou um patamar, ela, entre aspas, deve muito a Lula, né? Eu acho que a aproximação que teve nos outros governos dele foi o que fortaleceu também. E isso é a consequência. Então, ele também não pode se tirar, se eximir da responsabilidade dele. Eu acho que a gente tem que ter, como o professor Federico falou, a questão da hombridade também. E reconhecer que em um momento a gente está certo, em um momento a gente está errado. Mas o que é o melhor nesse momento? É a gente criar um problema que amanhã vai estourar muito mais sério, ou a gente buscar uma solução. Eu acho que continuar da maneira que está, a gente sabe que é inviável. Vai acabar numa guerra civil já. É porque, como o professor falou, ele não tem armas. Porque isso num país europeu, ou na própria Argentina, que é um povo assim, que tem mais sangue nos olhos, vamos dizer assim, já tinha virado uma guerra civil, isso fácil. Mas eles não têm, eles são pacíficos. Então, ele não tem essa cultura da beligerância. Mas eu acho que se entre devolver a paz e reconhecer que errou, e ficar com a vaidade de não reconhecer que errou e deixar ir do jeito que for, eu preferia reconhecer meu erro e tentar resolver o problema. A vaidade desculpa o termo, é o chicote na bunda do homem, né? A gente pode reconhecer o erro sem reconhecê-lo, né? E eu não tô também. A diplomacia está aí para isso. Isso. Você pode criar mecanismo para sair todo mundo feliz, indo, isso. E não aconteceu nada. Eu tive, doutor Alfredo, não é do seu conhecimento, eu trabalhei 30 anos na polícia e eu tive um comandante que é muito amigo meu, até hoje, bem mais velho, 30 anos mais velho que eu. Ele foi meu comandante na polícia. Para ter trabalhado. Coronel Takami. Com guarda-mirim, né? Ele, verdade. O Coronel Takami aqui, manda um grande abraço para ele. O Coronel Takami foi comandante meu do policiamento rodoviário do estado de São Paulo e eu chefiava o que a gente chama de seção de justiça e disciplina, ou seção correcional, como se fosse o departamento jurídico. Muitas vezes eu ia despachar processos com ele, inquéritos, e ele falava assim, sempre misturando japonês com português, falava assim: porra, Mel, você precisa me dar uma saída honrosa. A gente precisa achar uma saída honrosa apenas. Mas eu acredito que vai. Eu sou sempre um esperançoso. Eu e o Constant aqui, doutor Alfredo, a gente já fez live de chorar junto aqui. Eu sou um esperançoso, eu sou um romântico da gente buscar realmente uma solução melhor. Às vezes, o presidente Lula também precisa ouvir a inteligência do Exército Brasileiro, por meio do seu ministro da Defesa, para entender como é que está essa faísca e o que pode, de fato, respingar no país. De fato, né? Seja não é pouco, né? Com esse equilíbrio, não é pouco, é muito. Então,
você tem que buscar saídas honrosas em todos os momentos, né? Até que a saída honrosa chegue num momento de mostrar e falar assim, os dois são, Maduro, não tem saída honrosa, a gente vai ter que criar alguma aqui para você, porque não vai ter o que fazer, né? Então, já foi infeliz do banho de sangue, já tomou a eleição de assalto. Eu acredito que, será que nas próximas 48 horas? Eu acredito que os próximos 15 dias sejam decisivos, né? Não tem mais qualquer credibilidade a apresentação agora de uma ata, não tem Não, nenhuma. mais, né? Não cabe Melhor mais. melhor nem apresentar, né? Mas eu penso que, insisto, eu penso que o Estado brasileiro tem uma oportunidade de ouro. Eu penso que o Estado brasileiro tem que saber ali realmente de voltar à cena, de voltar a ter uma série de questões. O próprio presidente Lula que teve uma queda de popularidade. Eu não sou lulista, mas eu torço pelo melhor do meu país. E eu não torço para o presidente se dar mal. Eu torço para o Brasil se dar bem, não importa quem quer que seja. E eu acredito que seria uma oportunidade assim que eu estava esperando isso acontecer e é agora. E quem sabe isso está acontecendo porque é justamente E se um trabalho acontecer isso, eu acho que a gente vai dar né? um grande passo para o Conselho de Segurança da ONU. Se a gente Doutor tivesse Alfredo, protagonismo, excelente colocação. a gente vai conseguir fácil. Excelente colocação. A ONU ela é fundada em julho de 45 com apenas 51 países e 11 membros do Conselho de Segurança. Numa conta aproximada, então, nós tínhamos 20% do colegiado lusiano composto do Conselho de Segurança. Hoje nós temos 193 países, com 15 menos de 10%. Nós teríamos, de fato, que ter, no mínimo, 20 países no Conselho de Segurança, numa paridade 10 membros permanentes. O mal do Conselho de Segurança não são os membros permanentes, é o direito de veto. Se você puder acabar com o direito de veto, como o Joe Biden já falou, você já acaba meio caminho andado. Mas você deixar hoje uma Alemanha, um Brasil, uma Índia, uma África do Sul e um Japão fora do Conselho de Segurança, você não entender absolutamente nada de geopolítica do século XXI. Então, eu acredito que o Brasil daria um passo muito largo, realmente, já que ele tanto faz questão, de pleitear, de fato, esta abertura que só acontece nos termos da Carta da ONU se os próprios membros do Conselho de Segurança assim concordarem. Mas você já tem ali de cara a França e os Estados Unidos a favor, de cara, né? O Reino Unido é sempre uma questão que a gente não sabe como vai se comportar, e obviamente que a China e a Rússia seriam negativos, mas é uma grande discussão, e esse paralelo, doutor Alfredo, foi fantástico. Bem lembrado. Doutor Alfredo, se nada disso acontecer, alguém fez um comentário aí criticando o narcisismo do presidente Lula, mas se tudo isso que a gente colocou aqui como alternativa, vocês colocaram como alternativa, se isso não acontecer, se o Maduro não tiver a dignidade de reconhecer, se nada for feito e o resultado for mantido, qual é o futuro da Venezuela? Eu acho que é uma guerra civil. Eu não vejo outra saída que, se nada disso for o diálogo que eu falei no início, e que as vaidades que não sejam postas de lado, mas que sejam escondidas, vamos melhor dizer, botar embaixo do tapete a vaidade de cada um, formatar uma solução diplomaticamente e achar e isso resolver, eu acho que não vai ter como ter uma guerra, não tem outra que não seja uma guerra civil. Eu hoje, atualmente, eu não entendo e não vejo como uma possibilidade uma invasão de um Estado na Venezuela. Eu não vejo. Está aí a Rússia com a Ucrânia, que não resolve mais nada, tá uma loucura aquilo lá. Sendo que a Rússia é a Rússia. Quem somos nós? Os Estados Unidos está tendo uma briga interna entre eles que também ninguém sabe como vai ficar. A França está desgastada. E os outros países são muito mais tendenciosos à tranquilidade do que a assumir protagonismos. A Espanha, Portugal, eles não fazem isso. Então eu não vejo nas Américas, tirando os Estados Unidos, outro país que possa conduzir isso, como o professor Frederico falou, que não seja o Brasil. Apesar de pessoas acharem o narcisismo, a vaidade
não digo que só seja do presidente Lula, acho que a grande maioria do ser humano é assim. Nós Claro. somos narcisistas. Quem dizer que eu acho que nós somos todos narcisistas, um em grau mais elevados, outro em grau mais baixo, mas eu acho que como o professor bem falou aí, é botar para debaixo do tapete e costurar uma história e daí sair a solução. Perfeito. E eu te respondo, Constant, da seguinte forma: o que vai acontecer com a Maria Corina Machado? E aí eu consigo te responder. Se você de fato tiver a prisão dela, porque ela é a liderança, né? O Edmundo Gonzalez, ele foi o poste. Se a Marina Corina for presa, e aí eu te falo como estrategista militar, eu jamais faria isso no lugar de Nicolás Maduro. Se ela for presa, eu acompanho o doutor Alfredo, é um tiro no pé e nele mesmo. Exato. Eu acompanho o doutor Alfredo, você pode caminhar para uma guerra civil pela liderança oposicionista que ela conseguiu construir de forma organizada, que ninguém conseguiu recentemente. Agora, se você não prendê-la e você cozinhar isso, e aí eu vou fazer um paralelo do paralelo, mais uma vez com o Brasil. A gente estava tomando um café aqui em casa, e a babá que trabalhava aqui, eu não lembro qual era o assunto, mas envolvia o nosso ministro mais ilustre da Corte Suprema. Mas eu conversava isso com a minha esposa e ela estava sentada à mesa e ela falou assim: ah, Fred, eu nem sei quem é essa pessoa. Minha alusão ao ministro Alexandre de Moraes. E ela falou assim: aproveitando o ensejo, eu recebi uma notificação da síndica que eu pus o varal na sala e ele estava esticando até a sacada e ela me notificou porque tem uma roupa lá, você me ajuda a fazer a defesa? E era algo realmente que tinha acontecido, não lembro se no TSE ou na Suprema Corte, que estava me embrulhando o estômago e eu discutindo isso com a minha esposa, que é médica veterinária, que não tem relação aí com o direito. Então, para mim, o mundo estava acabando naquele momento juridicamente. Mas para a grande realidade do povo brasileiro, não sabia nem quem era, nem o que significava, e o grande problema era a notificação da síndica da roupa, que estava uma pontinha, ela me mostrou a foto. Excelente, A Venezuela também é assim. A Venezuela também é assim. Moçada, beleza, legal, mas amanhã meu patrão falou que se eu não for trabalhar eu vou ser mandado embora. Amanhã eu preciso levar a criança para a escola. Você precisa voltar à engrenagem da anormalidade. Minha irmã fala sempre, não naturaliza aquilo que não é natural. Mas é uma questão de sobrevivência. Então você vai esfriar, a oposição perde o fôlego de arregimentar realmente pessoas, e a Venezuela vai seguir o que ela é, cada vez mais decepcionada, e daqui 6 anos estaremos aqui discutindo a mesma coisa. Mais uma fraude, mais um roubo eleitoral na Venezuela. E outro ponto importante que, em números grossos, eles têm 70% da população votante, vamos dizer assim. É verdade. Então, é porque realmente ele não tem essa característica bélica. Não há. Porque se houvesse, já teria tido uma guerra civil. Uruguai, Argentina. Isso não cabe mais hoje em dia. Você sabe que o Andrei Roman, que é o CEO da Atlas Intel, ele deu uma explicação técnica sobre, aí sim, a fraude do número 51,2, que obviamente não tem esse conhecimento estatístico, e ele trouxe para um conhecimento técnico estatístico de dígitos, de números, e ele falou, olha, quem conhece minimamente isso é tão gritante. Ele falou assim, eles estão numa zona de conforto tão grande que eles não se preocuparam nem em adulterar isso, nem de apresentar uma ata qualquer lá, põe lá, papel, ó, aquela coisa assim, ó, olha a ata. Não vi, olha de novo. Não, última vez, acabou, não tem mais ata. Então, assim, ele falou assim, e o cara quando domina, ele falou assim, mas é gritante. Por quê? Porque é a sensação de impunidade, é a sensação de assim, quem eu preciso está comigo. Nesse momento eu tenho um pouco de medo. Medo do quê? Que não vai reverter. Que não vai reverter. Porque se você vem aqui já com um monte de ata pronta, né? A gente que advoga,
Pô, você Já juntou teria essa tela do mostrado. WhatsApp. É mentira. Essa tela do WhatsApp é adulterada. Esse vídeo foi mexido. Então, detalhe, eles não questionaram as atas da oposição em nenhum momento, falando que elas eram Não. falsas. Por isso que você não Ele fala tá. em fraude. E é o que eu quero, eu que sou o dono da bola, e o jogo é esse e acabou. Isso, Constant. É assim. Esse Playmobil é meu e agora acabou a brincadeira e eu vou entrar. Dá a bola e acabou o jogo. A gente que é criança sabe bem o que é isso. Então o que acontece eles não se preocuparam em dar a roupagem para dar mais trabalho para a oposição ou para nós questionarmos aqui assim, ó. Porque veja só, aqui, a gente não se questiona mais o roubo da eleição, a gente está questionando, a gente está um passo à frente. Como resolver? Porque a gente poderia estar aqui num ambiente assim, ó, o doutor Alfredo falando assim, não, a gente não tem essa comprovação que houve esse roubo, essa fraude. Você vê que ninguém discute mais isso. Eu volto, né, ao Papa. O Papa, o próprio Papa Francisco, pô, só me traga uma verdade. Então, é um cenário ruim. Se a gente estuda, o corpo fala, o corpo está falando de uma forma muito confortável, né? Pois é, as Nesse instituições sentido. estão todas maculadas, estão todas viciadas. Então, às vezes, ele usa isso mesmo para mandar recado. Ó, vai ser assim, acabou. Não quer? Vai ser Vamos ver o assim, que vai dar. acabou. Não quer, vou Ele mandou um prender. recado. Não quer, vou Quando, prender. 1.100 presos, quando, né? 20 e poucos mortos. Você tinha feito uma pergunta Isso constante no início, oficial, não há né? menor, não há, isso oficial, não há a menor possibilidade dele ser preso pelo TPI, como não há a menor Não possibilidade tem como. de Vladimir Putin ser preso pelo TPI, né? O direito internacional é um direito de liberdade com responsabilidade e cooperação internacional, coisa que não há, né? Eu tenho um capítulo de um livro escrito recentemente, quando o Lula ele deu uma entrevista na Índia em outubro do ano passado e uma repórter informada ou maldosa, ou os dois, perguntou justamente para ele, o senhor assume a presidência do G20 a partir de janeiro e o senhor vai convidar o Vladimir Putin? E ele respondeu de forma incrédula, mas por que eu não convidaria? Não, porque tem um mandado de prisão expedido contra ele, o Brasil faz parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e é dever de cooperação prendê-lo. Que é uma coisa assim que quem a gente que é um pouco mais velho e viveu a União Soviética em Olimpíadas, né, em Copa do Mundo, a União Soviética é sempre aquela coisa assim, é aquela casa estranha, misteriosa, né? Quem fala que entende a União Soviética não entende de Não, não nada, entendo né? nada. Porque é difícil de nada, né? E aí o presidente Lula ficou incrédulo, e eu acabei escrevendo um capítulo sobre isso, e por isso tudo a gente vê essa falta de credibilidade. O TPI está fazendo aí de 98, então daqui a pouco fará 30 anos. A chance é zero, zero. A chance é zero de Nicolás Maduro ser preso. Zero. Juridicamente não tem o Insisto, que fazer. Luiz Almagro extrapolou suas funções como secretário-geral da Organização dos Estados Americanos nesse sentido, não é da sua competência, poderia ter uma manifestação nesse sentido, mas extrapolou, porque aí você já vê que há um ranço. Diálogo, diplomacia, cardápio, entrada, diálogo, prato principal, Brasil, diplomacia, sobremesa, uma saída honrosa para o Nicolás Maduro, sem suspensão dos direitos políticos, com a possibilidade de voltar em algum momento. É o único caminho que eu enxergo hoje de uma solução, Não tem outro. se não boa para todo mundo, né, a menos traumática. Perfeito. Gente, tá gostoso, tá esclarecedor, mas a gente precisa, infelizmente, finalizar. A gente pode voltar. Fred já é meu... Eu queria te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Dos 175 programas, você é o único que participou de 3. Então você tem o... Cara, para mim Tem que ganhar um prêmio, né? é uma honra. Já posso pedir uma música no Fantástico. É. Para mim é uma honra. É sempre, como a gente conversou antes, para mim é sempre muito leve, é sempre gratificante. E a gente consegue reverberar isso depois de alguma forma para as outras pessoas assistirem, né? Doutor Alfredo, satisfação conhecer o senhor, viu? Estamos aqui. Foi toda a minha O senhor é amigo satisfação do também. Constantino.
O senhor já é meu irmão fraterno também. Eu sempre agradeço a oportunidade. É um assunto que eu gosto, que eu estudo. E espero que a gente volte daqui a alguns dias com uma solução Notícias legal boas. nisso aqui, para a gente comentar a solução. Eu Se acho que tiver solução, faz um o bom programa extra. debate. Oh, desculpa, pode ficar à vontade, desculpa. Nelson, se tiver solução nesses próximos dias, a gente faz um programa extra, um bate-papo rápido, só para comentar a Mas eu solução. acho que tem que ter, porque não dá para esperar muito tempo mais, não. Eu acho que tem que ter bem próximo aí, porque se esticar demais vai complicar. Eu também só tenho a agradecer aqui. E eu acho que a gente conversar com pessoas que entendem, que estão desprovidas de vaidades, que realmente quer passar o conteúdo, que isso na nossa área também é muito difícil. Eu acho que é muito bom isso, a gente passar isso para um bacharel, para um discente, e tentar mostrar o outro lado, que é o lado da amizade, o lado da confraternização e da divisão de conteúdo, aprender juntos, ninguém aprende só. A gente teria como ler, como só existisse eu. Então, eu acho que é muito importante o que o Constantino faz aqui. Eu já acompanho já há algum tempo também. E estou muito honrado, muito feliz de ter participado. Estamos aqui sempre à disposição. A alegria é toda minha. E sabe o que é interessante, né? Essa questão de ser apresentador de um programa tão longínquo e que eu espero que eu vou chegar na edição número 1000, é que, na verdade, vocês falam, vocês são os conhecedores, todos que passaram, vocês falam, vocês são os conhecedores, e eu levo a fama junto. Então, isso é maravilhoso. Eu levo a fama, mas vocês são sempre os especialistas. Para mim, isso, eu fico numa situação bem confortável, né? Porque eu posso perguntar e ficar quieto, não preciso saber a resposta. Joga o É problema óbvio que eu me, para o outro, né? é óbvio que eu me esforço para saber o máximo possível, mas a minha situação sempre é a mais confortável no programa. E eu queria agradecer o Fred, que já é um amigo querido, nem vou fazer tanta menção a ele, porque ele sabe que a casa é dele, é o único que pode pedir música pela terceira participação. Não vai ser a última, não vai ser a última com certeza. Doutor Alfredo, muito obrigado por Eu ter que aceito o convite, por ter participado, por ter abrilhantado o nosso bate-papo. Queria agradecer ao doutor Márcio Berto, que está aí, que mandou os livros dele. Muito obrigado. Recebi os livros hoje. É só mostrar aqui para vocês. Antes de ontem, a gente teve o lançamento desse livro, Cooperativismo e Pensamento. cooperativismo. Eu sou um dos autores e coordenador da obra. Queria agradecer ao Sistema OCESP, que patrocinou essa obra, e a todos os membros da Comissão de Cooperativismo da Paulo, que eu tenho a honra de presidir, que abraçaram a ideia e o projeto, e o livro ficou lindo, maravilhoso, está pronto e está à disposição aí para quem quiser. Dizer que a semana que vem eu recebo aqui, mesmo palmeirense, né? A gente, como apresentador de programa, não pode ter. Eu recebo meu amigo também, Leonardo Pantaleão, que é diretor jurídico do Corinthians. Plantar que a gente foi professor junto, Plantar a gente foi professor junto no Damásio muito tempo, eu vi a assunção dele, corintiano raiz. Vamos ver se eu consigo tirar. É tranquilo porque é online, Constant, mas se fosse presencial, precisa estar trancado em algumas salas aí, alguma coisa, né? Então. É fazer um podcast. Eu acho que já cabe fazer um podcast e fazer uma coisa ao vivo também. Eu acho que seria muito interessante também. Acho que a troca de conteúdo é muito importante. Mas sabe qual é a dificuldade? Todo mundo me cobra isso. Faz podcast. O problema é que só está em Recife, certo? Isso. Está lá longe, a 90 quilômetros. Eu estou na Vila Leopoldina. Se eu fizer podcast, eu perco 80% dos meus entrevistados. Então, verdade. Continuar assim. Gente. Dia 5 eu estou aí. Se quiser, tá todo mundo aí, a gente pode fazer um ao vivo aí, todo mundo junto, tomar um vinho depois. Boa. O programa continua sendo online, virtual. Gente, brincadeiras à parte, a todos que me acompanham, que acompanham o programa depois, ele é muito mais visto depois do que ao vivo, isso não me incomoda em nada, pelo contrário, te distribui aí para vários canais. Gratidão a todos que me acompanham. Obrigado, Fred. Obrigado, doutor Alfredo. Semana que vem tem mais. A semana que vem eu vou fazer um programa com a camisa do Palmeiras, se ele autorizar. Vou perguntar. É isso, Boa. gente. Um grande abraço, boa noite e que tenhamos sucesso aí nessas ideias e a solução possa vir mais rápido do que a gente espera, né? Que é o mais importante. Obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado a vocês dois. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Semana que vem mais. Nos termos da Carta da ONU, se os próprios
membros do Conselho de Segurança assim concordarem. Mas você já tem ali de cara a França e os Estados Unidos a favor, de cara, né? O Reino Unido é sempre uma questão que a gente não sabe como vai se comportar, e obviamente que a China e a Rússia seriam negativos, mas é uma grande discussão, e esse paralelo, doutor Alfredo, foi fantástico. Bem lembrado. Doutor Alfredo, se nada disso acontecer, alguém fez um comentário aí criticando o narcisismo do presidente Lula, mas se tudo isso que a gente colocou aqui como alternativa, vocês colocaram como alternativa, se isso não acontecer, se o Maduro não tiver a dignidade de reconhecer, se nada for feito e o resultado for mantido, qual é o futuro da Venezuela? Eu acho que é uma guerra civil. Eu não vejo outra saída que, se nada disso for o diálogo que eu falei no início, e que as vaidades que não sejam postas de lado, mas que sejam escondidas, vamos melhor dizer, botar embaixo do tapete a vaidade de cada um, formatar uma solução diplomaticamente e achar e isso resolver, eu acho que não vai ter como ter uma guerra, não tem outra que não seja uma guerra civil. Eu hoje, atualmente, eu não entendo e não vejo como uma possibilidade uma invasão de um Estado na Venezuela. Eu não vejo. Está aí a Rússia com a Ucrânia, que não resolve mais nada, tá uma loucura aquilo lá. Sendo que a Rússia é a Rússia. Quem somos nós? Os Estados Unidos está tendo uma briga interna entre eles que também ninguém sabe como vai ficar. A França está desgastada. E os outros países são muito mais tendenciosos à tranquilidade do que a assumir protagonismos. A Espanha, Portugal, eles não fazem isso. Então eu não vejo nas Américas, tirando os Estados Unidos, outro país que possa conduzir isso, como o professor Frederico falou, que não seja o Brasil. Apesar de pessoas acharem o narcisismo, a vaidade de... Não digo que só seja do presidente Lula, acho que a grande maioria do ser humano é assim. Nós somos narcisistas. Quem dizer que... Eu acho que nós somos todos narcisistas, um em grau mais elevados, outro em grau mais baixo, mas eu acho que como o professor bem falou aí, é botar para debaixo do tapete e costurar uma história e daí sair a solução. Perfeito. E eu te respondo, Constant, da seguinte forma: o que vai acontecer com a Maria Corina Machado? E aí eu consigo te responder. Se você de fato tiver a prisão dela, porque ela é a liderança, né? O Edmundo Gonzalez, ele foi o poste. Se a Marina Corina for presa, e aí eu te falo como estrategista militar, eu jamais faria isso no lugar de Nicolás Maduro. Se ela for presa, eu acompanho o doutor Alfredo, é um tiro no pé e nele mesmo. Exato. Eu acompanho o doutor Alfredo, você pode caminhar para uma guerra civil pela liderança oposicionista que ela conseguiu construir de forma organizada, que ninguém conseguiu recentemente. Agora, se você não prendê-la e você cozinhar isso, aí eu vou fazer um paralelo do paralelo, mais uma vez com o Brasil. A gente estava tomando um café aqui em casa, e a babá que trabalhava aqui, eu não lembro qual era o assunto, mas envolvia o nosso ministro mais ilustre da Corte Suprema. Mas eu conversava isso com a minha esposa e ela estava sentada à mesa e ela falou assim: ah, Fred, eu nem sei quem é essa pessoa. Minha alusão ao ministro Alexandre de Moraes. E ela falou assim: aproveitando o ensejo, eu recebi uma notificação da síndica que eu pus o varal na sala e ele estava esticando até a sacada e ela me notificou porque tem uma roupa lá, você me ajuda a fazer a defesa? E era algo realmente que tinha acontecido, não lembro se no TSE ou na Suprema Corte, que estava me embrulhando o estômago e eu discutindo isso com a minha esposa, que é médica veterinária, que não tem relação aí com o direito. Então, para mim, o mundo estava acabando naquele momento juridicamente. Mas para a grande realidade do povo brasileiro, não sabia nem quem era, nem o que significava, e o grande problema era a notificação da síndica, da roupa, que estava uma pontinha, ela me mostrou a foto. Excelente. A Venezuela também é assim. A Venezuela também é assim. Moçada, beleza, legal, mas amanhã meu patrão falou que se eu não for trabalhar, eu vou ser mandado embora. Amanhã eu preciso levar a criança para a escola. Você precisa voltar à engrenagem da anormalidade. Minha irmã fala sempre, não naturaliza aquilo que não é natural. Mas é uma questão de
sobrevivência. Então você vai esfriar, a oposição perde o fôlego de arregimentar realmente pessoas, e a Venezuela vai seguir o que ela é, cada vez mais decepcionada, e daqui 6 anos estaremos aqui discutindo A mesma mais coisa. uma fraude, mais um roubo eleitoral na Venezuela. E outro ponto importante que, em números grossos, eles têm 70% da população. Portanto, vamos dizer assim. É verdade. Então, é porque muita realmente coisa. ele não tem essa característica bélica. Não há. Porque se houvesse, já teria tido uma guerra civil. Uruguai, Argentina. Isso não cabe mais hoje em dia. Você sabe que o Andrei Roman, que é o CEO da Atlas Intel, ele deu uma explicação técnica sobre, aí sim, a fraude do número 51,2, que obviamente eu não tenho esse conhecimento estatístico, e ele trouxe para um conhecimento técnico estatístico de dígitos, de números, e ele falou, olha, quem conhece minimamente isso é tão gritante. Ele falou assim, eles estão numa zona de conforto tão grande que eles não se preocuparam nem em adulterar isso, nem de apresentar uma ata qualquer lá, põe lá, papel, ó, aquela coisa assim, ó, olha a ata. Não vi, olha de novo. Não, última vez, acabou, não tem mais ata. Então, assim, ele falou assim, e o cara quando domina, ele falou assim, mas é gritante. Por quê? Porque é a sensação de impunidade, é a sensação de assim, quem eu preciso está comigo. Nesse momento eu tenho um pouco de medo. Medo do quê? Que não vai reverter. Que não vai reverter. Porque se você vem aqui já com um monte de ata pronta, né? A gente que advoga, pô, você juntou essa tela do WhatsApp. É mentira. Essa tela do WhatsApp é adulterada. Esse vídeo foi mexido. Então, detalhe, eles não questionaram as atas da oposição em nenhum momento, falando que elas eram falsas. Por isso que não falam em fraude. E é o que eu quero, eu que sou o dono da bola, e o jogo é esse, acabou. Isso, Constant. É assim, esse Playmobil é meu, e agora acabou a brincadeira e eu vou entrar. Dá a bola e acabou o jogo. A gente que é criança sabe bem o que é isso. Então o que acontece? Eles não se preocuparam em dar a roupagem para dar mais trabalho para a oposição ou para nós questionarmos aqui assim, ó. Porque veja só, aqui, a gente não se questiona mais o roubo da eleição, a gente está questionando, a gente está um passo à frente. Como resolver? Porque a gente poderia estar aqui num ambiente assim, ó, o doutor Alfredo falando assim, não, a gente não tem essa comprovação que houve esse roubo, essa fraude. Você vê que ninguém discute mais isso. Eu volto, né, ao Papa. O próprio Papa Francisco, pô, só me traga uma verdade. Então, é um cenário ruim. Se a gente estuda, o corpo fala, o corpo está falando de uma forma muito confortável, né? As instituições estão todas maculadas, estão todas viciadas. Então, às vezes, ele usa isso mesmo para mandar recado. Ó, vai ser assim, acabou. Não quer? Vai ser Vamos assim, ver o que vai dar. Não quer, vou ele prender. Mandou um recado. Não quer, vou prender. 1.100 presos, né? 20 e poucos mortos. Você tinha feito uma pergunta isso oficial, né? Isso oficial. Não há a menor possibilidade dele ser preso pelo TPI, como não há a menor possibilidade de Vladimir Putin ser preso pelo TPI. Né? O direito internacional é um direito de liberdade com responsabilidade e cooperação internacional, coisa que não há. Né? Eu tenho um capítulo de um livro escrito recentemente, quando o Lula ele deu uma entrevista na Índia em outubro do ano passado, e uma repórter bem informada, ou maldosa, ou os dois, perguntou justamente para ele, o senhor assume a presidência do G20 a partir de janeiro, e o senhor vai convidar o Vladimir Putin? E ele respondeu de forma incrédula, mas por que eu não convidaria? Não, porque tem um mandado de prisão expedido contra ele, o Brasil faz parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, e é dever de cooperação prendê-lo. Que é uma coisa assim que a gente que é um pouco mais velho e viveu a União Soviética, em Olimpíadas, né, em Copa do Mundo, a União Soviética é sempre aquela coisa assim, é aquela casa estranha, misteriosa, né? Quem fala que entende a União Soviética não entende de nada. Não entende nada. Porque é difícil de nada, né?
E aí o presidente Lula ficou incrédulo, e eu acabei escrevendo um capítulo sobre isso, e por isso tudo a gente vê essa falta de credibilidade. O TPI está fazendo aí é de 98, então daqui a pouco fará 30 anos. A chance é zero, zero. A chance é zero de Nicolás Maduro ser preso. Zero. Juridicamente não tem o que Luiz, fazer. e insisto, Luiz Almagro extrapolou suas funções como secretário-geral da Organização dos Estados Americanos nesse sentido, não é da sua competência, poderia ter uma manifestação nesse sentido, mas extrapolou, porque aí você já vê que há um ranço. Diálogo, diplomacia, cardápio, entrada, diálogo, prato principal, Brasil, diplomacia, sobremesa, uma saída honrosa para o Nicolás Maduro, sem suspensão dos direitos políticos, com a possibilidade de voltar em algum momento. É o único caminho que eu enxergo hoje de uma solução, Não tem outro. se não boa para todo mundo, né, a menos traumática. Perfeito. Gente, tá gostoso, tá esclarecedor, mas a gente precisa, infelizmente, finalizar. A gente pode voltar. Fred já é meu... Eu queria te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Dos 175 programas, você é o único que participou de 3. Então você tem o... Cara, para mim... Tem que ganhar um prêmio, né? É uma honra. Já posso pedir uma música no Fantástico. É. Para mim é uma honra. É sempre, como a gente conversou antes, para mim é sempre muito leve, é sempre gratificante. E a gente consegue reverberar isso depois de alguma forma para as outras pessoas assistirem, né? Doutor Alfredo, satisfação conhecer o senhor, viu? Estamos aqui. Foi toda a minha satisfação. O senhor é amigo do também. Constantino, o senhor já é meu irmão fraterno também. Eu sempre agradeço a oportunidade. É um assunto que eu gosto, que eu estudo. E espero que a gente volte daqui a alguns dias com uma solução legal isso aqui, para a gente comentar a solução. Eu acho que o bom debate... Desculpa, pode ficar à vontade, desculpa. Se tiver a solução nesses próximos dias, a gente faz um programa extra, um bate-papo rápido, só para comentar. Mas eu acho que tem que ter, porque não dá para esperar muito tempo mais, não. Eu acho que tem que ter bem próximo aí, porque se esticar demais vai complicar. Eu também só tenho a agradecer aqui. Eu acho que a gente conversar com pessoas que entendem, que estão desprovidas de vaidades, que realmente quer passar o conteúdo, que isso na nossa área também é muito difícil. Eu acho que é muito bom isso, a gente passar isso para um bacharel, para um discente, e tentar mostrar o outro lado, que é o lado da amizade, o lado da confraternização e da divisão de conteúdo, aprender juntos, ninguém aprende só. A gente teria como ler, como só existisse eu. Então, eu acho que é muito importante o que o Constantino faz aqui. Eu já acompanho já há algum tempo também, e estou muito honrado, muito feliz de ter participado. Estamos aqui sempre à disposição. A alegria toda minha. E sabe o que é interessante, né? Essa questão de ser apresentador de um programa tão longínquo e que eu espero que eu vou chegar na edição número 1000, é que, na verdade, vocês falam, vocês são os conhecedores, todos que passaram, vocês falam, vocês são os conhecedores e eu levo a fama junto. Então, isso é maravilhoso. Eu levo a fama, mas vocês são sempre os especialistas. Para mim, eu fico numa situação bem confortável, né? Porque eu posso perguntar e ficar quieto. Não preciso saber a resposta. Joga o problema pro outro, né? É óbvio que eu me esforço para saber o máximo possível, mas a minha situação sempre é a mais confortável no programa. E eu queria agradecer o Fred, que já é um amigo querido, não vou fazer tanta menção a ele, porque ele sabe que a casa é dele, é o único que pode pedir música pela terceira participação. Não vai ser a última, com certeza. Doutor Alfredo, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter participado, por ter abrilhantado o nosso bate-papo. Queria agradecer ao doutor Márcio Berto, que está aí, que mandou os livros dele. Muito obrigado. Recebi os livros hoje. É só mostrar aqui para vocês. Antes de ontem, a gente teve o lançamento desse livro, Cooperativismo. Eu sou um dos autores e coordenador da obra. Queria agradecer ao Sistema OCESP, que patrocinou essa obra, e a todos os membros da Comissão de Cooperativismo da Paulo, que eu tenho a honra de presidir, que abraçaram a ideia e o projeto, e o livro ficou lindo, maravilhoso. Está pronto e está à disposição aí para quem quiser. Dizer que a semana que vem eu recebo aqui, mesmo palmeirense, né? A gente, como apresentador de programa, não pode ter. Eu recebo meu amigo também, Leonardo Pantaleão, que é diretor jurídico do Corinthians.
Plantar, a gente foi professor junto, a gente foi professor junto no Damásio muito tempo, eu vi a assunção dele, corintiano raiz. Vamos ver se eu consigo tirar. É tranquilo porque é online, Constant, mas se fosse presencial, precisa estar trancado em algumas salas aí, alguma coisa, né? Então. É fazer um podcast, eu acho que já cabe. Fazer um podcast e fazer uma coisa ao vivo também, eu acho que seria muito interessante também. Acho que a troca de conteúdo é muito importante. Mas sabe qual é a dificuldade? Todo mundo me cobra isso. Faz podcast. O problema é que só está em Recife, certo? Isso. Está lá longe, a 90 quilômetros. Eu estou na Vila Leopoldina. Se eu fizer podcast, eu perco 80% dos meus entrevistados. Então, verdade. Vou continuar assim. Gente. Dia 5 eu tô aí. Se quiser, tá todo mundo aí, a gente pode fazer um ao vivo aí, todo mundo junto, tomar um vinho depois. Boa. O programa continua sendo online, virtual. Gente, brincadeiras à parte, a todos que me acompanham, que acompanham o programa depois, ele é muito mais visto depois do que ao vivo, isso não me incomoda em nada, pelo contrário, te distribui aí para vários canais. Gratidão a todos que me acompanham. Obrigado, Fred. Obrigado, doutor Alfredo. Semana que vem tem mais. A semana que vem eu vou fazer o programa com a camisa do Palmeiras, se ele autorizar. Vou perguntar. É isso, boa. Gente. Um grande abraço, boa noite e que tenhamos sucesso aí nessas ideias e a solução possa vir mais rápido do que a gente espera, né? Que é o mais importante. Obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado a vocês dois. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Semana que vem mais.